Oi, gente, tudo bom com vocês? Oi, Luan. Oi, Pro. Eu estou aqui gravando videoaulas e para disponibilizar para vocês, você vai participar? Então, vamos participar. Essa aula vai ser bem curta, bem rápida, geralmente é entre 20 e 30 minutos. Esse vai ser bem mais curtinho, falando sobre a taxa interna de retorno. Geralmente eu só falo um pouco sobre, dou alguns exemplos e finalizo. Tudo bem? Tudo. É porque aqui em casa tá prestes a chover, se eu não me engano. É porque tá uma nuvem retada aqui agora e tá Aqui, ventando. aqui no centro também. Pois é, aí Aí, eu tô meio que com receio de começar a trovejar, uma coisa assim. tá certo, mas se começar, pode sair, fique à vontade. Eu Tá, só vou dar mesmo a conceituação e tudo, mas eu já estou postando todos esses vídeos no YouTube. Vou ah, disponibilizando. Oi? sim, certo. Mas se quiser participar, fica à vontade, tá? É bom também, não deixa de ser. E Tá eu bom. queria até falar com você também daquela atividade que eu tinha mandado. Você conseguiu fazer? Ah, Das três nossa. questões. Oi? Pra o quê? São três questões. Não, lembro não. Então, se der, eu mando de novo para você, porque a gente já está dando nota. Aí alguns já me entregaram, então só falta você e mais dois. Aí por isso que eu estou falando, porque como o nosso é em formato diferente, você pode estar me entregando. Ah, certo. Beleza, então, eu vou iniciar, vai ser bem rapidinho, e eu espero que dê para compreender. Tomara que Então, só chuva bem mais pra frente, mais tarde. é verdade. Então, eu trouxe aqui na videoaula de hoje falando sobre o que é taxa interna de retorno. Como a gente vem trabalhando sobre gestão e análise de investimento, a gestão e análise de investimento é quando o gestor ele procura o investimento que melhor é viável para o seu empreendimento. Então, a pessoa, digamos, ela vai investir em imóveis, por quanto ela vai comprar esse imóvel e por quanto ela vai revender. Geralmente, as empreiteiras são assim, elas compram, elas começam aquela obra e elas vendem, mas a que preço? Será que é investimento viável? Vai investir em imóveis, vai investir em carros também, em algum tipo de trabalho. Então, tudo isso requer um bom planejamento. É importante o administrador, o gestor, por assim dizer, estudar a análise do investimento justamente para que ele não perca tempo e não perca dinheiro nessa empreitada. Porque imagine você, tanto tempo juntando dinheiro para fazer uma viagem para o Japão. Só que aí, quando você juntou o dinheiro suficiente e foi fazer a viagem, ela saiu totalmente diferente daquilo que você tinha planejado. Então, isso para você foi horrível, porque tinha que sair de acordo com o que você planejou, o roteiro, o lugar onde ia ficar hospedado, a alimentação, a quantidade de dias. Mas por que é importante a gente frisar nisso aqui? Porque, digamos assim, como aconteceu aqui em Itaberaba, ninguém esperava aquela chuva que deu de sábado para domingo, que causou muito estrago. Muitas pessoas estavam curtindo o jogo para saber quem ia ganhar, né? Palmeiras ou Flamengo.
e passou batido. E quando a chuva começou de fato, ninguém esperava o estrago que ela iria causar. Mas com esse exemplo, trazendo para a administração, é aquela questão da gestão de risco, da tomada de decisão rápida. Porque mesmo que você não saiba que a chuva iria acontecer, mas você já tem um plano de contingência, um plano de emergência. Digamos, se fosse o caso de alagar tudo, de destruir a cidade, onde essas pessoas desabrigadas iriam? Ou então, será que tinha outros lugares para refugiar essas pessoas? Ou então, será que tinha um plano de contingência? Porque imagine você, será que tem algum plano de emergência caso a barragem ali, Juraci Magalhães, ela venha se romper? Não que ela vá, mas se caso aconteça, será que a prefeitura tem planos para combater ou tem ações para poder combater? Então, justamente isso que trata a gestão e análise do investimento. Porque o investimento em si não é só aquele que traz um retorno financeiro, mas ele é aquele que traz um retorno tanto do capital humano quanto do intelectual humano. Como você mesmo falou, eu lembrei, vou vender minha arte na praia. Mas imagine você empregar seu intelecto humano, seu capital humano, fazendo sua arte na praia, mas ele não ter um retorno que você esperava. Você delimitou ali tempo, você fez muitas coisas, fez a sua arte, gastou com material, você disponibilizou seu tempo, ninguém lhe deu a ousadia. Então, você desperdiçou o seu tempo, o seu dinheiro, o seu capital, porque você não teve retorno. Então, basicamente, a taxa interna de retorno, a gente fala dentro da empresa, mas eu só dei exemplos assim para ficar claro. Então, a taxa interna, ou a TI, ela usa o fluxo de caixa de um empreendimento para ver se ele é um investimento que trará lucro ou não. Então, o fluxo de caixa é entrada e saída de dinheiro dentro da empresa. É igual no nosso bolso ou na nossa carteira. Sai mais dinheiro do que entra? Será que eu pago mais contas do que eu consigo receber? Porque, assim, quando você ganha R$ 1.000 e gasta R$ 2.000, então você está fazendo alguma coisa errada. Porque, além de você empregar o seu dinheiro, você também está já devendo. Porque se você ganha 1.000 e gasta 2, você não só paga, quanto você já está devendo. Aqui já está chovendo. Aqui também. Pois é. Então você já está devendo. Então, pensando pela gestão, você ganha 1.000, você teria que investir, digamos aí, R$ 200. Esses 800 você iria dividir entre as suas obrigações, as suas despesas, e você ainda teria que ter uma reserva ou uma poupança. Porque assim, se caso alguma coisa acontecer, você tem de onde tirar. Ok? Então, com a empresa é a mesma coisa. Geralmente, as empresas, quando vão investir, elas pegam investimento em bancos, né? Pegam empréstimos, elas se juntam a outras empresas ou podem tomar dinheiro de fora. No caso, assim, o Brasil, ele tem dívidas com a Inglaterra. Aí, não, com os Estados Unidos. Aí, o que é que o Brasil faz? Toma dinheiro emprestado com a Inglaterra para pagar os Estados Unidos. Aí pagou, mas só que vai pagar a Inglaterra, mas tem os juros em cima disso. Então, ela nunca consegue parar de pagar, justamente porque para a Inglaterra foi favorável emprestar para o Brasil por conta dos juros, porque ele sabia que iria ser um negócio lucrativo para a Inglaterra. O Brasil viu a oportunidade porque era um empréstimo facilitado de uma grande potência, então viu aí a oportunidade. Mas é só mesmo para entender, né? Então, feito por meio da comparação do investimento inicial e suas despesas futuras com o retorno potencial que ele pode trazer, é demonstrado através da porcentagem.
Então, a taxa interna de retorno, como eu falei, ela vai olhar se as suas entradas, se o seu recebimento é maior que a sua saída, porque se a entrada é maior do que a saída, então a sua saúde financeira é boa, sua empresa está indo bem. Ou seja, você tem condições de pagar suas despesas e ainda tirar lucro. Mas se as suas Eu vou ver entradas se o quarto de forem minha mãe. menores do que as suas saídas, então a sua empresa, infelizmente, não vai bem. Aí é o que acontece. Ela começa a tomar empréstimo, ela começa a dever, ela começa então a entrar numa bola de neve e o final é decretar moratória, que é falir sem pagar, ou ela simplesmente liquidar tudo, vender tudo, pagar funcionário, pagar todo mundo que deve e deixar de existir. Ou então vender para alguma outra empresa que tenha interesse. E como se trata de taxa, ela vai ser representada por porcentagem. Então, qual a diferença entre a taxa interna de retorno e a taxa mínima de atratividade? Porque a taxa mínima de atratividade, ela retrata a rentabilidade que se pode conseguir no mercado de maneira mais fácil e que não tenha tanto risco. É igual a questão de fazer caixa. Então, o caixa, quando você faz a linha entre seus colegas e tudo, ela tem uma atratividade, ela é fácil e não corre tanto risco, já que são pessoas que você conhece. Se alguém dever, outros podem cobrar. E se alguma coisa acontecer ali, você tem como recuperar esse dinheiro. Então, para poder analisar o resultado da taxa interna de retorno, o investidor precisa conhecer a taxa de atratividade e fazer o comparativo. O projeto só mostrará lucro caso o retorno seja maior que a taxa de atratividade. Então, para diferenciar, a taxa interna de retorno, ela é mais específica nessa questão de determinar... Oi? Oi? Luan? Eu pensei que estava me chamando. Então, essa taxa mínima de atratividade, como já falou, ela é mais fácil de se fazer. E a taxa de retorno, ela é mais específica. Então, digamos que a primeira, a TMA, a taxa mínima de atratividade, seja um indicador de qual direção você deva tomar para retirar o seu retorno. Digamos que tem o caixa, tem a opção, que é uma opção mais fácil, e tem a opção de você abrir uma poupança em um banco, que é algo mais específico, mais elaborado. Tem pessoas que optam por fazer o caixa, porque é mais descomplicado, não tem banco, não tem fila, não tem nada, e tem pessoas que optam pelo banco. Então, seria mais ou menos essa diferença. Então, assim, quando a taxa de retorno for maior que a taxa de atratividade, o investimento é viável. Porque é como isso que eu falei, a taxa de retorno ela se torna mais específica, mais detalhada, mais bem elaborada do que a atratividade, que é algo subjetivo. Quando a taxa de retorno for menor que a taxa de atratividade, o investimento não é viável. Por quê? Porque a taxa de atratividade, como é subjetiva, ela pode demonstrar algo bom, mas que na verdade não é bem fundamentado. Pode ser apenas um oásis no deserto, ou pode ser apenas uma. Não, na verdade não é um oásis, é uma miragem, que é algo que você pensa que está lá, mas não está. E quando a taxa interna de retorno e a taxa de atratividade tiverem o mesmo valor, a decisão fica por conta do investidor, se ele vai querer investir mesmo assim. É igual aquela questão da. Deixa eu ver, meu Deus. De um lugar
digamos, uma startup, que é uma empresa emergente. Até o início, digamos assim, o Facebook, o WhatsApp eram coisas que as pessoas não pensavam, por se tratar de aplicativos que ninguém utilizava até então. Antes era mais SMS e e-mail. Mas alguém foi lá e viu que, além da atratividade desses aplicativos, eles estavam tendo um retorno por serem rápidos na hora de passar informação. Então, foi um investimento viável. E hoje são as grandes gigantes que nós temos hoje e não ficamos sem. Então, agora vou falar sobre as vantagens e desvantagens da taxa de retorno. Entre as vantagens tem: torna a comparação de investimento mais fácil, pois é um valor relativo, ou seja, se você quer comprar uma moto, qual a moto é viável para o investimento que você tem agora? Será que é uma Fan, uma Start, uma Pop, uma Bis, uma XRE, uma CBF 500? Qual é para o investimento que você tem agora, para a sua necessidade agora? Então, ela considera a evolução do dinheiro no tempo, porque o mesmo dinheiro que você tem agora não é o mesmo. Na verdade, é o seguinte: R$ 1 hoje, até o dado do momento, compra 2 pães, que a unidade do pão é 50 centavos. Se fosse há 10 anos atrás, R$ 1 eram 10 pães, porque a unidade do pão era 10 centavos. Perceba que é o mesmo real, mas à medida que o tempo passou, esse dinheiro não compra mais os mesmos produtos e serviços, porque entra a inflação, que é o aumento do preço, e, de certa forma, a inflação não é ruim, porque, como estamos no sistema capitalista, o bem e o serviço valoriza para poder valorizar o trabalho, o investimento daquela pessoa. Se aquele bem e serviço não valoriza, não aumenta o preço, significa que não está valorizando o trabalho empregado por aquela pessoa. Então, isso é muito ruim para o mercado, porque se tudo ficar muito barato no mercado, não vai ter concorrência, todo mundo vai poder comprar tudo, vender tudo, e depois, como é que vai movimentar o mercado se agora tudo está muito barato? Isso significa que o salário vai estagnar, não vai aumentar, e nada vai ser valorizado, apenas desvalorizado. Aí vai virar um regime estagnado. É mais fácil de ser interpretada por ser simples e clara, justamente porque ela vai te falar: isso aqui você pode fazer, porque pelos cálculos vai dar bom, vai dar mais do que você poderia pensar, do que outras que são muito elaboradas, como o valor presente líquido, que tem cálculos que são mais assim específicos para pessoas da área de contábeis, por assim dizer, que tem facilidade com a movimentação daquele dinheiro. Para nós da administração, é bom ter ideia desses conceitos, entender, justamente porque vamos trabalhar em conjunto com outras pessoas de outros setores, com outros profissionais. Então, é importante ter noção de tudo isso. Aí, deixa eu ver aqui. Tá. Continuando, a gente falou das vantagens, agora vamos para as desvantagens. A desvantagem da taxa interna de retorno. Ela não pode ser aplicada em projetos que o fluxo de caixa não seja convencional, ou seja, não é para todo tipo de empreendimento. Seu cálculo é complexo e exige um pouco de habilidade, ou seja, é possível fazer na calculadora científica e na tabela do Excel. Por isso que eu falei da questão de se fazer em conjunto com um profissional que tenha formação específica para isso, porque ele vai ajudar na construção e na resolução dos cálculos. E podem existir múltiplas taxas de retorno ou até mesmo nenhuma, dependendo do tipo de projeto. É igual certo tempo as pessoas passaram a
investir em avestruz, ovo de avestruz, sendo que a maior parte do tempo as pessoas estavam procurando o carro do ovo. Então, é um investimento mais caro, que não é tão conhecido, mas mesmo assim, pessoas investiram e estão começando a lucrar agora. Imagine o tempo que tem isso. E aqui, para finalizar, como calcular a taxa interna de retorno? Ela é uma ferramenta utilizada pelo mercado financeiro. Então, geralmente, economistas, contadores e administradores vão trabalhar em conjunto para se chegar nessa ferramenta. Seu cálculo é mais complexo, mas pode ser calculada por tabela do Excel ou calculadoras financeiras. É importante conhecer a fórmula e como fazer esse cálculo na ponta do lápis. Então, isso é importante porque aí você não vai ser enganado. Talvez o contador ele não seja, assim, eu não estou denegrindo, né? Mas vai que a pessoa não seja confiável. E você também não tenha conhecimento do cálculo na hora de realizar o investimento e você acabe sendo enganado, prejudicado. Onde T é considerado o tempo do fluxo de caixa, que pode variar em período de meses ou anos. FCT é o fluxo de caixa desse período. N é a quantidade de períodos analisados. E essa letrinha aqui grega, que eu esqueci o nome, é a soma de todos os fluxos de todos os períodos do momento que se deseja fazer a avaliação. Então, o cálculo é realizado com esses conceitos dessa forma. Mas, geralmente, eu não coloco os cálculos aqui, eu coloco em outro vídeo separado, só para a gente fazer um modelo, para entender mais ou menos como é feito, porque, de certa forma, nós não vamos fazer na prática. Nós vamos simplesmente ter o conhecimento do que é o cálculo e esclarecer as nossas ideias sobre isso. Ok? Então, para a compreensão de hoje, o vídeo de hoje foi sobre a taxa interna de retorno. Justamente, a taxa é aquela porcentagem que você vai retirar de algo que você emprestou ou pediu emprestado. Digamos que você empreste seu lápis para alguém. Qual seria a porcentagem do retorno que a pessoa lhe daria por você ter emprestado seu lápis? Ela poderia te devolver o seu lápis e ainda te dar uma borracha não de brinde, né, mas de pagamento pelo empréstimo. Então, você já teria seu lápis de volta e mais uma borracha. Ou então, ela poderia te dar uma caneta, outro lápis. Então, observe que, dependendo do que você vai ter de retorno, pode ser algo muito bom ou algo que você nem precisava. Talvez você tenha muitas canetas, receber mais uma caneta não vai fazer diferença. Ou então, você recebeu uma caneta e a caneta nem funciona. Ou a borracha é uma borracha nova ou uma borracha já toda desgastada. Então, depende muito de onde você vai empregar seu rico dinheiro. É igual a abertura de poupança. Qual é o banco que tem maior rendimento de poupança? Então, você vai pesquisar. É o Bradesco, é o Itaú, é a Caixa, é o Sicoob, é o Banco do Brasil, ou então o Banco do Nordeste. Qual é o banco que vai ter um maior retorno? É a Nubank, é o Inter, né? Então, essa pesquisa que você faz, geralmente, é você esperando ter o retorno. Geralmente, o da Caixa é 2,4% de retorno. A Nubank já é um pouquinho maior por ser Nubank e Inter por serem bancos digitais. Então, isso influencia muito na hora de tomar uma decisão. Aí, por hoje é só, porque os temas são bem pequenininhos mesmo. Então, eu exemplifico para ficar claro, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa para considerar, porque por hoje é só. Se você entendeu, não entendeu. Entendi sim, Pro. Obrigadão pela aula. Sempre bom te rever. E bom, eu fico feliz também. Quem sabe no próximo semestre a gente volte às nossas aulas.
Só que esse semestre eu não tive aí com vocês de fato, né? Por conta até do componente que é diferente. Mas é sempre bom rever você, conversar. É sempre bom porque a gente sempre troca uma ideia, que é difícil ter alunos que trocam ideia e gostam das mesmas coisas que a gente, É né? verdade. Professor É... Ivanildo, Ah, eu ia perguntar isso, se ia ter aula hoje. ele está aqui. Eu vou perguntar a ele aqui. Só um momento, deixa eu perguntar aqui. Porque ele estava. Eu deixei aqui aberto, aí ele viu o seu artigo sobre organizações criminosas. Aí ele estava me procurando por que eu estava lendo sobre organizações criminosas. Aí eu disse, não, é o artigo de Luan. Aí ele, Luan. Hum, Eu vou perguntar para ele, te mando pelo Zap. Eu vou finalizar aqui o encontro e vou colocar lá no YouTube, tá certo? certo. Tchau, Luan. Brigadão, viu? Tchau.